Olá, meu nome é Madeleine e eu vou apresentar o desenvolvimento de um grupo para a prevenção de violência e acolhimento de vítimas em contexto de festa universitária. Passar por uma situação de violência pode ser compreendido como um momento de crise na vida de um indivíduo, e as redes de suporte são muito importantes para a superação. Pensando nisso, nasceu o grupo Recanto, Acolhimento e Orientação em Situações de Conflito e Vulnerabilidade, que tem o objetivo de oferecer uma primeira escuta adequada e acolhedora para vítimas de violência em contexto de festas. Além disso, fazemos um trabalho de prevenção de violência através de atividades de formação e da redução de vulnerabilidades individuais. Um dos pilares da nossa atuação é a redução de danos, que oferece estratégias para a redução de vulnerabilidades pessoais, sociais e institucionais em relação ao uso de álcool e de outras drogas. Isso acontece através da promoção de autocuidado e da informação, para que as pessoas possam gerenciar o seu uso de substâncias e fazer escolhas para si mesmas, pensando em sua saúde e segurança. Isso é importante, pois as festas universitárias são locais com alto índice de uso e abuso de álcool e de outras substâncias psicoativas. Além disso, redutores de danos atuam em festas no Brasil há muitos anos e oferecem um modelo de como esses profissionais podem atuar junto com seguranças, bombeiros e equipe de saúde para atender pessoas que estejam em uma situação de vulnerabilidade. O segundo pilar da Recanto é a comunicação não violenta, que é uma técnica de comunicação e mediação de conflitos que tem como objetivo melhorar relacionamentos pessoais e evitar o escalonamento de conflitos para a violência. Através de uma conexão com os sentimentos e necessidades dos envolvidos, é possível pensar em soluções criativas e pacíficas para resolver os problemas. Usamos essa técnica para falar com as pessoas que atendemos no posto, com a nossa própria equipe e também na mediação de conflitos com agressores dentro das festas. O último pilar é o uso de literatura científica sobre formação e fortalecimento de redes de apoio a vítimas de violência. Destacamos a literatura sobre como fazer uma escuta qualificada nos casos de violência, evitando revitimização, a literatura sobre bystander interventions, que tem se apresentado como uma das formas mais eficazes de prevenir violência e lidar com ela, e também os estudos que mostram a necessidade de posicionamento de pessoas e de instituições a respeito de violência, promovendo ambientes seguros e solidários. Em termos de atuação, há duas frentes. Na Recanto, o âmbito preventivo é através de palestras, rodas de conversa, com vários grupos estudantis, como centros acadêmicos, atléticas e repúblicas, com objetivos de informá-los sobre o fenômeno da violência e de como promover uma cultura universitária baseada em relacionamentos mais saudáveis. A outra frente de ação ocorre dentro das festas, onde a Recanto conta com espaço físico com infraestrutura planejada, onde é realizada escuta, acolhimento e encaminhamento de situações de conflito e vulnerabilidade. Dentro dos casos que atuamos estão desde cuidados com pessoas que fizeram uso de álcool e precisam de um lugar para descansar sem correr o risco de serem violentadas, até o encaminhamento de casos de violência para a delegacia ou outras instâncias municipais. As acolhedoras e acolhedores recebem um treinamento de 18 horas, onde são abordados diversos temas. Por exemplo, como identificar violência, como fazer os atendimentos, quais são os direitos das vítimas e como acessar a rede de apoio, e também como atender pessoas que fizeram uso de substâncias. Os atendimentos são feitos em 6 etapas. A primeira é a criação de uma relação empática e de confiança com a pessoa atendida. Depois, a avaliação da gravidade dos riscos. Em seguida, o gerenciamento da crise, o mapeamento da rede de proteção e, por fim, o planejamento e execução das atividades e o registro dos casos. A Recanto atua como uma articuladora das redes de apoio, tanto formais quanto informais, para maximizar o acesso das vítimas a canais de denúncia e acolhimento oferecidos pelo município. O grupo tem atuado desde o começo de 2019 e em um ano e meio já realizou intervenção em mais de 90 festas. Até agora temos o feedback positivo de diversas pessoas, desde convidados de festas e organizadores, equipe de saúde, segurança e bombeiros, que relatam que a existência de postos de acolhimento nas festas aumenta a percepção de segurança e ajuda a resolver possíveis problemas que ocorrem nesses eventos. Mesmo que essas iniciativas existam há pouco tempo, percebe-se que a cultura universitária incorporou rapidamente a importância delas, sendo que a quantidade de festas que inclui algum tipo de posto de acolhimento cresceu muito, tanto em São Carlos como em outras cidades que implementaram iniciativas assim. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.